A convocação de Sidney Sandrini Miranda para ser ouvido na CPI da Energisa na Assembleia Legislativa de Rondônia desconsiderou todas as suas acusações contra a Energisa, que foram arquivadas pelo Ministério Público da Paraíba, pela ANEEL e pela CPI da Assembleia Legislativa daquele estado. A convocação desconsidera o fato de que o que ele apresentou lá no passado já foi rejeitado, já foi refutado. Esse é o mote da nossa matéria que abre esse debate agora. Nós vamos prestar máxima atenção e você também, para poder ter a sua opinião. Mais uma máscara que caiu. Verdade. Boa expressão. Verdade. Então vamos saber que máscara é essa. Na telinha, gente, por favor, meninos. Este é Sidney Sandrini Miranda, ex-funcionário da Energisa em João Pessoa, na Paraíba. E as denúncias que ele fez contra a empresa daquele estado, todas elas foram arquivadas por falta de provas. Os documentos mostram que Sidney Sandrini alegava que a empresa estava fraudando os medidores de energia dos moradores daquele estado. Esse documento do Ministério Público pede o arquivamento por falta de provas e diz que o fato da denúncia feita por Sidney também foi apurado pela Polícia Federal e que não constatou a existência de crime. Nesse inquérito civil público, outro arquivamento. Neste ofício enviado pela ANEEL, a diretoria decidiu que não foram encontradas evidências nos processos analisados que associem a Energisa Paraíba em nenhuma prática de forjamento de irregularidades em unidades consumidoras. Nesta outra certidão do Ministério Público da Paraíba, a maioria delibera a homologação do arquivamento do inquérito contra a Energisa. Mais uma vez, por falta de provas. A Assembleia Legislativa da Paraíba, diante das acusações do golpe, conhecido como Fio Preto, do ex-funcionário, acabou abrindo uma CPI. Mas imediatamente, diante da falta de provas, acabou tornando extinta a Comissão Parlamentar de Inquérito. Além disso, ele recorreu à Justiça do Trabalho por ter sido demitido por justa causa. Sandrini abandonou seu posto de trabalho sem autorização da empresa para participar de audiências públicas no Mato Grosso, onde acusou a Energisa no golpe do Fio Preto. A juíza do trabalho, Joliete Melo Honorato, diante do inquérito de apuração de falta grave, julgou procedente o pedido da Energisa. Sidney Sandrini foi condenado ao pagamento no valor de R$20 mil como indenização por danos morais causado pela empresa, além de uma multa de R$5 mil e ganhou o prazo de 48 horas para deletar os posts contra a empresa nas redes sociais. Sidney teve que pagar ainda as custas processuais, no valor de R$800. Gente, uma pergunta aparentemente tola. Se ele era a personagem principal da CPI, a CPI perde muito do significado. Não perde muito, não. Porque eu não diria que foi colocado assim como o personagem principal. Mas dessa acusação que rodou o estado todo, do chamado Fio Preto, e que eu quando vi essa coisa, você imagina que uma empresa, qualquer que seja ela, vai se sujeitar a pedir para funcionários fazerem coisa errada. Funcionários lá da ponta. E precisa ter uns 1000 para fazer isso, porque é gente que roda o estado todo. Nunca mais vai poder demitir o cara. Porque se demite, vamos demitir. Então, para aí. Então, isso é uma fantasia. Isso é uma fantasia. Esse rapaz, ele era aquele sindicalista que não precisa trabalhar. Sabe? Não precisa trabalhar. Fica em casa e não sei o quê, fica lá no sindicato, enfim. E em determinado momento ele tinha que cumprir horário, alguma coisa assim.
E ele foi para o Mato Grosso, não deu satisfações para a empresa e foi falar do tal Fio Preto, que ele já havia feito essa acusação antes. Com esse abandono de emprego, a Energisa colocou ele para fora, demitiu, certo? E aconteceu tudo isso que vocês viram aí. O que me chamou a atenção, e eu falei isso no programa de, eu acho que quarta-feira ou quinta-feira, eu disse, atenção, deputado, eu estou com todo o dossiê desse tal de Sandrini. Só quero dizer uma coisa para vocês. Eu vou esperar o Sandrini chegar na semana que vem, dar o depoimento dele e depois eu vou mostrar quem é esse Sandrini. Mas, por favor, tragam ele. Agora, não tragam com dinheiro público. Se tiver que hospedá-lo, não hospedem com dinheiro público, porque alguém vai ter que devolver esse dinheiro. Não poderia mesmo. Porque esse cara é uma farsa. E a gente estranha e se preocupa, porque eu vi vários deputados falando isso como se fosse um troféu. Vai chegar aqui o homem do Fio Preto. É o trunfo. Quer dizer, ninguém investigou nada, ninguém... Mas que CPI é essa que não investigou o que tinha que investigar? Isso me assusta. Mas, enfim... Foi muito no entusiasmo, né? Eu guardei, ia guardar. Só que aí o Rondônia ao Vivo, que tinha o material também, publicou. Disse, bom, já que publicou, eu vou publicar também. Então nós publicamos ontem. Só que com essa riqueza de detalhes, né? Uma matéria muito bem feita pelo Eduardo Kopanax, até no sentido de colaborar com a CPI. Vai trazer um cara desse, esse cara tinha que estar preso, sabe? Você já imagina, você já tomou conhecimento de quantas pessoas que foram demitidas por justa causa e que foram para a justiça tiveram confirmada a demissão por justa causa? É muito pouco. Isso é muito pouco. Para você demitir alguém por justa causa, você tem que ter 1000 razões. E ele foi facinho demitido por justa causa, porque ele causou um prejuízo inominável à empresa, porque mentiu. E a empresa está até hoje pagando esse preço, porque esse vídeo que foi feito lá na Paraíba continuou rodando no Brasil. Isso aí não elimina as outras acusações que eventualmente sejam feitas contra a Energia. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Nós estamos falando do Fio Preto. Outras acusações que são feitas têm que ser investigadas mesmo. CPI tem que ir a fundo, tem que investigar, tem que ouvir os acusadores, tem que ouvir a acusada e chegar a alguma conclusão. Agora, o caso do Fio Preto, eu conversei com um delegado outro dia dessa área, isso é uma piada, o Fio Preto. E ele disse isso na CPI. Ele disse, sabe, acreditar num negócio desses só com muita má vontade. Não é nem boa vontade, não. Má vontade. Porque quando você diz que você tem que ter 5.000 pessoas na rua e os 5.000 estão ajudando a empresa a fraudar, você já imaginou um negócio desse, Benito? É possível. É possível. Se eu disser assim, ó, para a pessoa que trabalha ali na recepção da TV, olha, quando chegar alguém aqui, procura bater a carteira dela para ver se a gente pega um dinheirinho. Só que ela vai fazer? Ela vai me denunciar. Com certeza. Não hoje. Com certeza. Primeiro que ela não vai fazer isso. Primeiro ela vai te chantagear. Depois, quando você demitir ela vai te processar. Exato. Isso é uma infantilidade. Como é que a pessoa acredita nisso? Tolo. Você que é trabalhador, você imaginou o seu patrão chegar e você diga, olha, você vai lá agora e vai cometer um crime em nome da empresa? Você já imaginou? Primeiro que você não iria fazer. E se fosse fazer, botava a empresa depois no pau. No pau. Então, você acha que uma empresa dessa vai fazer isso? Uma empresa que tem 114 anos de existência? Né? Agora, estamos falando do Fio Preto. A energia cara é caríssima. Até o governador hoje está batendo firme nisso aí. O próprio governador está batendo. E nós pagamos aqui uma fortuna de energia. Eu pago na minha casa uma fortuna de energia e não quero pagar. A minha esperança agora é esse projeto da deputada Mariana Carvalho para dar um corte aí, para eliminar o último aumento que houve. É o que a gente espera que aconteça. Agora, Fio Preto não. Fio Preto não. Essa história não.